Bom, eu não estava nem um pouco interessado em ler esse novo gibi do Capuz Vermelho que foi lançado recentemente nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque eu não gosto do Jason Todd, eu acho um personagem insuportável, sinceramente. Tanto que as últimas tentativas da DLC de relançar esse personagem de forma solo, né, e não como um vilão do Batman mais, foram um fracasso. Essa última minissérie que ele teve, por exemplo, que foi a The Hill, a Colina, foi tenebrosa de ruim, tanto que eu nem passei da terceira edição. Muito ruim mesmo. Mas a DC tentou de novo, porque aparentemente é um personagem muito popular e que tem uma fanbase muito engajada. Digamos que os fatos que se seguiram ao lançamento desse gibi fizeram eu mudar os meus planos. Em primeiro lugar, vamos aos fatos. A DC lançou Red Hood, né, uma nova revista mensal aí do Capuz Vermelho, escalando para os roteiros a Gretchen Felker Martin, que é uma escritora ascendente dentro do mercado literário e de quadrinhos dos Estados Unidos. O Jeffrey Spokes, que também está ascendendo dentro da indústria para arte, né? Ele tanto desenha quanto colore esse gibi. E a Becca Carey para fazer as letras, né? Desse quadrinho. Bom, semana passada o gibi então é lançado nas comic shops da América do Norte, né? Dos Estados Unidos, do Canadá. E aí é um fracasso tremendo de crítica e de público. A crítica detona o gibi pelas suas escolhas narrativas e o público detona o gibi pela retratação problemática dos personagens da DC Comics. E o gibi é cancelado. Mas não foi por isso. Acontece que a roteirista desse gibi, a Gretchen Felker Martin, ela tem uma conta no Blue Sky, né, aquela rede social alternativa ao Twitter que surgiu aí nos últimos anos, e ela tem uma postura muito provocativa, jocosa e vocal sobre assuntos dos Estados Unidos e internacionais também. E acontece que a semana passada, que foi o lançamento desse gibi, coincidiu com a execução, né, com a morte, com o assassinato do Charlie Kirk, que é um militante de extrema-direita americano conservador e que foi, infelizmente, assassinado, né, na semana passada durante um discurso que ele fazia em uma universidade. Então ela tem uma sequência de dois posts, né? O primeiro post ela meio que comemora a morte dele, tipo, uhul, morreu Charlie Kirk. E num segundo momento ela debocha, perguntando se as balas que tinham atravessado o corpo dele estavam bem. Realmente são posts de péssimo gosto e que claramente demonstram ali dentro da Gretchen Felker Martin um ódio e ressentimento tremendo com esse rapaz, com essa figura da política norte-americana que é o Charlie Kirk. Então, o gibi foi cancelado, a DC lançou um anúncio, né, um statement, um pronunciamento à imprensa, em que ela afirma não compactuar com nenhum tipo de discurso de ódio, né, claramente, uma empresa não quer estar relacionada a esse tipo de coisa, ainda mais com essa comoção pública que teve em torno da morte do Charlie, e que o gibi seria cancelado e seria retirado de todas as lojas digitais e que não faria mais nada com ele. Então a DC afirma que não iria mais trabalhar com a Gretchen Felker Martin e que também tentaria realocar o Jeffrey Spokes e a Becca Carey em outros projetos, já que eles não foram culpados pelo cancelamento desse quadrinho. A Mary Javins, a editora da DC, ela também lançou um comunicado dela, pessoal, em que ela disse que ela estava ciente da postura da Gretchen nas redes sociais e que no dia 13 de agosto, portanto, 2 semanas antes do lançamento do gibi, ela já tinha lançado um sinal vermelho para Gretchen falando, olha, você tem a sua liberdade e tal, mas nós aqui na DC não podemos segurar essa postura por muito tempo, então dá uma maneirada. Pois bem, ela não deu uma maneirada nenhuma, continuou com o pé no acelerador em relação às suas opiniões e à sua maneira de se comunicar. E no dia da morte do Charlie Kirk, ela deu essa belíssima declaração, essa belíssima sequência de declarações, estou sendo irônico, e acabou, então, tendo seu projeto descontinuado. Para seguir esse vídeo, eu quero, em primeiro lugar, falar sobre o gibi em si, para depois dar a minha opinião sobre esse conjunto inteiro e fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, o gibi. O gibi, ele é realmente muito ruim. Ele é péssimo, péssimo, péssimo. Ele é um gibi cheio de elementos aparentemente aleatórios que são colocados ali para chocar o leitor. O gibi começa com uma sequência de policiais cometendo suicídio, depois de um aparente hipnotismo, de uma aparente hipnose que eles sofreram. Esse é o grande plot do gibi. Lendo ele, ele parece esquisito, fora de lugar, sem propósito. Lendo as declarações dela, a gente tem certeza de que era exatamente isso. Ela disse, por exemplo, quando confrontada sobre essa questão do suicídio, de como que ela ia tratar o suicídio, né, dentro de um quadrinho, já que é um tema tão sério, e ela responde que aquilo não é suicídio, porque quem comete suicídio são seres humanos. E policiais não são seres humanos. Pois é, gente, barra pesada mesmo.
Então aquilo que já era ruim, lendo o gibi, fica ainda pior com o contexto das falas dela. Você pode até pensar que o gibi ele tem uma postura cínica, crítica, e que ele parece uma sátira à la Garth Ennis, mas não, não é. Em primeiro lugar, porque o Garth Ennis é muito mais bem-humorado do que ela. Em segundo lugar, porque o Garth Ennis tem propósito. Ele está debochando de alguma coisa com um propósito, de fazer uma crítica mais profunda àquilo. Não é o caso da Gretchen Felker Martin. Eu também disse que eu não gosto do Jason Todd, e aparentemente ela também não. Você vê que o Jason não é respeitado dentro desse lore, dentro desse universo. A Gretchen também não gosta do Jason Todd. A retratação, por exemplo, da Helena Bertinelli, da Caçadora, é constrangedora. Eu fiquei na dúvida se ela leu os últimos gibis que a Caçadora teve na DC Comics, inclusive se ela leu algum gibi da Caçadora na vida dela. Ou se ela só viu as figurinhas da personagem, achou ela bacana e resolveu botar ela no gibi. Porque assim, a Caçadora, ela é uma personagem um pouco mais um pouco mais séria, mas ela não é cuzona, que é o que ela é aqui nesse gibi, especialmente com o Jason. A arte do Jeffrey Spokes é tremenda, é muito boa, de verdade. Mas infelizmente ela está a serviço de um roteiro que é ofensivamente fraco, ruim. Esse gibi me parece uma espécie de reunião dos piores momentos do Mark Miller, como se fosse o Mark Miller da Shopee escrevendo um gibi do Capuz Vermelho. É como se você tivesse uma superfície cheia de fatos chocantes que, sabe, ferem os nossos ouvidos e chamam a nossa atenção e mexem com as nossas emoções. Mas quando você tira essa casca, quando você tira esse véu que esse gibi tem, da estética violenta e edgy que esse gibi tem, e você tenta ver o que tem por trás disso, você não encontra nada. É como se fosse um daqueles episódios do Scooby-Doo em que eles vão lá e tiram a máscara e não tem nada no lugar. É basicamente isso. Mas, dada a minha opinião sobre o quadrinho, eu queria propor algumas reflexões aqui com vocês. A primeira reflexão que eu quero propor é uma mais geral em termos de indústria dos quadrinhos norte-americanos. Porque Red Hood não foi apenas cancelado pela DC Comics, ele foi apagado da existência pela DC Comics. Ele não está mais disponível em plataformas digitais. Você não encontra ele nos databases, né, nos arquivos lá da DC Comics digitais. É como se ele não tivesse existido. A DC está fingindo que esse gibi não existiu. Está apagando da existência. Lá 1984 mesmo. E eu tenho uma péssima notícia para você que está comemorando isso porque gostava do Charlie Kirk ou coisa parecida. Existem gibis da DC em catálogo disponíveis para serem comprados de pessoas piores do que a Gretchen. Em primeiro lugar, nós podemos falar do Gareth Jones. O Gareth Jones é um cara que escreveu muitos quadrinhos para DC Comics nos anos 80 e 90. E que, gente, ele está neste momento cumprindo pena. Não sei se no regime fechado, aberto ou semi-aberto, nem sei nem como funciona a execução penal nos Estados Unidos. Por, digamos assim, terem encontrado fotos impróprias, materiais impróprios dentro dos seus dispositivos, envolvendo crianças. Gibis do Gareth Jones ainda são compilados e publicados pela DC Comics. Inclusive no Brasil, recentemente, saíram gibis do Gareth Jones. Na saga do Flash, por exemplo, na segunda edição da saga do Flash, você tem um crossover Flash e Lanterna Verde, em que o gibi do Lanterna Verde era escrito pelo Gareth Jones. E esse gibi foi vendido recentemente no Brasil. E vamos falar de um assunto sensível, gente. Neil Gaiman. A DC ainda lucra milhões de dólares com o Sandman. O Sandman do Neil Gaiman. E a gente sabe quem é o Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um predador sexual agora notório. Um cara que decepcionou muita gente com essa postura absolutamente repugnante que ele tinha com mulheres e que foram descobertas recentemente. E mais do que lucrar com esses gibis de pessoas piores do que a Gretchen, a DC empregou pessoas piores do que ela no seu editorial durante décadas. Eu vou citar dois exemplos. Primeiro exemplo, Ed Berganza. Ed Berganza é um notório assediador sexual em série, que trabalhou durante anos na DC, décadas. Foi demitido não por causa disso, foi demitido por outros motivos, inclusive, se eu não me engano, a polêmica sobre as mulheres denunciando as atitudes dele rolou depois que ele saiu da DC. Ou durante o processo, enfim, a DC demorou muito tempo para tomar uma atitude em relação a Ed Berganza. Todas as mulheres que trabalharam com ele falaram que em algum momento ele teve alguma atitude imprópria com elas. Em outras ele foi mais fundo, as acusações são mais graves, e outras são mais brandas, mas configuram um assédio da mesma maneira. E esse cara ficou empregado na DC Comics por décadas. Outra figura é o Dan Didio. Na mesma semana passada, em que Capuz Vermelho foi lançado, em que o Charlie Kirk foi assassinado, o Greg Rucka, famoso escritor, que já escreveu Mulher Maravilha durante muitos anos, inclusive a saga da Mulher Maravilha do Greg Rucka está saindo agora pela Panini,
Ele deu uma entrevista pro Bleeding Cool falando horrores, e que durante a época em que ele trabalhou na DC, sob o comando do então editor-chefe Dan Didio, ele teve até ideações suicidas por conta daquilo. Tamanho era o ambiente tóxico que a DC mantinha através da figura do seu editor-chefe, que também só foi demitido recentemente, se eu não me engano, em meados de 2020. Um cara que trabalhava desde o final dos anos 90 na DC Comics. Então eu faço a pergunta, será que a Gretchen não foi uma cabeça fácil de ser cortada? Por que foi tão fácil demitir a Gretchen e cortar relações com a Gretchen e não foi tão fácil assim com essas outras figuras que eu falei que são tão problemáticas, na verdade, tão problemáticas quanto não, né? Muito piores do que a Gretchen, porque eles fizeram coisas muito piores do que falar bobagem nas redes sociais. E assim, eu não tô acusando a Mary Jevons em si por essa postura. A Mary Jevons não é responsável pelo que aconteceu antes dela na DC Comics, de forma nenhuma. Ela fez o que tinha que fazer enquanto mulher em uma posição complicada dentro de uma empresa. Ela não conseguiria resistir à pressão de manter esse gibi. Inclusive, imagina o precedente que ela abre, né? Daqui a pouco ela mantém a Gretchen por uma convicção política e lá na frente ela demite um cara que postou conteúdo, sei lá, venerando o bigodinho da Alemanha dos anos 30. E aí ela demite, e aí o pessoal do movimento MAGA, do movimento de extrema direita dos Estados Unidos, vai falar, ué, e aí? Já imaginaram o chorume que ia acontecer? Então, por conta disso, por conta desse precedente que ela poderia abrir, ela ficou sem opção, ela não tinha o que fazer. Então eu não estou criticando ela, mas eu estou fazendo uma crítica estrutural a essa indústria. E aí, eu volto naquilo que eu falei. Ela era a cabeça mais fácil de ser cortada. Claro, né? Uma mulher trans, cheia de ódio contra os conservadores norte-americanos. Ela é a vilã perfeita da narrativa MAGA, ou da narrativa Comic Gate, que é o que a gente tem aqui no mundo dos quadrinhos, né? E aí ficou muito fácil cortar a cabeça dela e dizer que, né, ela é a vilã da história. Mas a gente sabe que nós temos predadores muito piores na indústria, empregados e com voz para falar o que bem entender. E outra questão que eu quero trazer, gente, eu já falei aqui que eu acho péssimo esse movimento dela, esses comentários dela foram de péssimo gosto, e eu sou ainda um idealista que acho que toda a vida tem valor, e eu acredito sim que a vida do Charlie Kirk tinha valor, e eu, na figura de pai, devo ter ficado mole depois de ter ficado pai, né, depois da paternidade. Eu não consigo ver um cara que vai deixar uma mulher e filhos sozinhos no mundo, com um trauma de ter perdido o pai de maneira violenta, e ficar feliz com isso. Não é de mim, não é da minha natureza. Mas tem uma reflexão que a gente tem que fazer, gente. Que é a seguinte. Quem planta amor, vai colher amor. Quem planta ódio, não vai colher amor. E aqui eu não estou dizendo que as pessoas têm o direito de comemorar a morte dele, tá? Inclusive eu acabei de falar que a decisão da DC de mandar a Gretchen embora foi acertada. Mas o discurso de Charlie Kirk, ele é abjeto. Ele é abjeto e ele vai contra tudo aquilo que eu acredito que deva ser os valores de humanidade, de humanismo, empatia, respeito ao próximo, tudo. Esse cara representa tudo que há de errado nos Estados Unidos neste momento para mim e infelizmente uma coisa que foi importada e trazida aqui para o Brasil. O discurso dele é tão horrível e desumano que a própria morte dele ela pode ser justificada com o discurso dele. Para você ver como o discurso dele é horrendo e danoso para a sociedade. Ele é um cara que falou abertamente que algumas vidas perdidas por armas de fogo é um preço a se pagar pelo direito concedido por Deus dos cidadãos terem armas. Pois bem, então, pelo discurso dele, a vida dele é um custo aceitável a se pagar pelo direito de ter armas, né? E ele também defendia a volta da execução em praça pública, gente. Foi o que aconteceu com ele, não foi? E isso sem contar os inúmeros discursos dele anti-trans. Ele é um cara que não apenas defendia a não inclusão de pessoas trans na sociedade, como ele defendia a criação de políticas anti-trans. É um cara que defendia a discriminação estatal oficial a pessoas trans. E eu volto lá. Gretchen, uma mulher trans. Então você consegue entender como para essa mulher não tinha volta em relação ao ódio com o Charlie Kirk? Você consegue entender o caminho que a mente dela tomou para ela chegar nesse ponto de não ter nenhuma empatia, de nenhum senso humanitário com a morte desse rapaz? Teve uma frase aí que foi atribuída à filha do The Rock e tal, não sei se isso é real, mas a frase é mais importante do que o autor. E que essa frase diz o seguinte: uma pessoa que plantou ódio durante toda a sua vida vai receber ódio quando da sua morte. E veja bem, não estou falando que as pessoas têm o direito
ou até mesmo a necessidade de comemorar a morte dele. Mas sim que ninguém, especialmente pessoas ligadas a grupos que foram atacados durante toda a vida do Charlie Kirk por ele, sintam empatia e coisas boas por ele. Isso não é possível, gente. Não é. Não podemos deixar que a forma com que ele morreu apague o jeito com que ele viveu. E o Charlie Kirk, infelizmente, dedicou a sua vida ao ódio. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, pessoal. Será que realmente a gente demitindo as Gretchens da vida, a gente vai resolver problemas de caráter dentro da indústria, sendo que a gente sabe que tem pessoas muito piores do que ela empregadas em posições de poder dentro dessas grandes empresas? Em segundo lugar, será que os discursos que a gente está tendo, será que a maneira como a gente está se colocando diante do mundo não estão promovendo o ódio e a desunião entre as pessoas? Eu não sei a resposta. Você sabe?